A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, que nos diz o seguinte: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, o apóstolo João, através no capítulo 3, aqui, através dessa epístola, ele está exortando as pessoas que nasceram do Espírito, que se tornaram filhos de Deus, à santidade, né? A não viverem pecando, porque foram pessoas que foram regeneradas, que receberam a origem divina, a origem de Deus, se tornaram verdadeiramente filhos de Deus, né? E nós sabemos que Deus é santo, e todo aquele que é nascido do Espírito deve andar em santidade, é isso que nos diz a palavra, né? E nós vemos através desse versículo que o apóstolo João nos diz que quem vive pecando desde do princípio é o diabo, né? Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, o diabo, a velha serpente, né, Satanás, ele induziu Eva a pecar, a comer da árvore que Deus havia dito que não era para o homem comer, a árvore da ciência do bem e do mal, né? E nós vemos que muitas vezes no nosso dia a dia, o diabo tenta a todo custo nos convencer a pecar, né? Você acha que a vontade de beber, de fumar, de agredir, de se vingar, de mentir, de fazer fofoca, de se prostituir vem da onde? Satanás, o diabo, setando a nossa mente, o nosso coração, né? É uma ação maligna. E o diabo muitas vezes também usa, né, a seguinte retórica: olha, Deus é amor. Eu acho que a retórica mais poderosa que o diabo introduz na mente do ser humano é dizer que Deus é amor, né? Mas antes de Deus ser amor, ele é justiça, né? Toda vez que eu e você pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus, né? E ferimos a santidade de Deus, né? Deus, ele é amor, mas antes de ser amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Toda vez que nós pecamos, nós estamos fazendo um plantio de morte. É o que nos diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, né? Então, o diabo tenta a todo custo nos convencer que, não, olha, peca, Deus perdoa, né? Não tem problema. Não foi o que ele disse para Eva. Eu vou pegar aqui e depois vou entrar mais a fundo aqui nesse versículo, mas eu vou pegar minha Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que Deus disse para Adão e Eva: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá, né? Deus havia colocado Adão e Eva no jardim e ordenado a eles que não comessem da fruta, né, da ciência do bem e do mal. Mas aí nós vamos ver aqui o que o diabo, a velha serpente, disse para Eva, né, que levou ela a pecar, e depois ela também arrastou seu marido para o pecado. Olha só o que a serpente disse para a mulher. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós vemos que desde o princípio da criação, o diabo, a velha serpente, Satanás, né, ele tenta convencer o homem, e ele convence, né? Nós sabemos que o diabo, ele é astuto, ele usa a ganância da pessoa, ele usa o instinto carnal, o desejo por sexo, o desejo por drogas, o desejo por bens, né? Então o diabo, ele é astuto, ele vai usar o que ele tiver para usar e da forma que ele achar melhor, né? Resumindo, da forma mais baixa, né? Mas o diabo, desde o princípio da criação, nós vemos aqui em Gênesis, né, que foi quando tudo foi criado, o homem, a mulher, os animais, a terra, tudo foi criado, que o diabo desde lá já vinha convencendo o homem a pecar e dizendo ao homem que se ele pecasse, não morreria, né? E o diabo, como apesar de astuto, ele não é inteligente, até hoje ele faz o mesmo jogo,
né? Ele nos diz, olha, Deus é amor, se você pecar você não vai morrer, se você comer da fruta proibida, que é o pecado, né? que é a imundícia, que é a corrupção desse mundo, tá tudo bem, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele vai perdoar, e vida que segue, né? Mas nós sabemos que, como nos diz lá em Romanos 6, 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, cada vez que eu pratico o pecado, eu estou me abrindo a receber morte e destruição na minha vida, né? Primeiramente na minha vida espiritual, vindo a ser banido, afastado da graça, da presença de Deus, assim como Adão e Eva foram banidos do paraíso, né, que representa a graça, a presença de Deus, a comunhão com Deus, né? Assim somos eu e você que pecamos e não nos arrependemos, né? Nos tornamos inimigos de Deus e aí sofremos, e aí morremos, e aí vem todo tipo de consequência oriundo do pecado. Mas olha só, aqui na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, eu vou ler novamente. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só, está apontando lá para aquele versículo que eu li, né? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo nos diz, né? Mata. O diabo, ele é homicida, né? Desde o princípio. Então o diabo nos diz mata, o Senhor Jesus Cristo nos diz perdoa, o diabo nos diz rouba, o Senhor Jesus Cristo nos diz ande em santidade, em retidade, não matarás, não dará falso testemunho, né? Não adulterará. Mas o diabo diz para nós, vai, adultera, Deus perdoa, Deus é amor, né? E assim o diabo vai setando a nossa mente. Mas através do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio para desfazer todas as obras, todas as mentiras, todas as distorções que o diabo colocou na mente, no coração dos seres humanos, nós aprendemos, né, que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos perdoá-los, que nós devemos andar em fidelidade, né, nos nossos relacionamentos pessoais, que nós não devemos mentir, que nós não devemos adulterar, que nós não podemos cobiçar, né, o que é do nosso próximo, nem o relacionamento, nem a casa, nem os bens, nem absolutamente nada, né? A Bíblia lá eu não me lembro agora qual o livro, né? Mas se eu não me engano é em Deuteronômio, me falha a memória agora, meus irmãos, mas é um dos 5 livros da lei lá que fala, né, que a gente não pode cobiçar a casa, os bens, o relacionamento, o empregado, né? A gente não pode cobiçar nada. Mas o diabo, ele coloca na nossa mente, no coração, a inveja, o desejo muitas vezes de ter o que o outro tem, de ser quem a pessoa é, né? De ter os dons espirituais que a pessoa tem, de ter os bens que ela tem, o jeito de falar muitas vezes de uma pessoa, o sorriso, né? A maneira de se vestir. Então o diabo, ele coloca a cobiça na nossa mente, no nosso coração, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós não devemos odiar, né? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós devemos andar vigilantes e, principalmente, meus irmãos, sábios, que se nós pecarmos, nós vamos colher, né? Nós vamos colher morte, nós vamos colher destruição e que Deus vai cobrar, né? Deus, ele é justiça, ele é amor. A gente sabe que Deus é amor. Eu que o diga, né? Com a multidão de pecado que eu pratiquei antes de chegar a Deus, se Deus não fosse amor, eu teria morrido, eu sei disso, né? E pecados assim gravíssimos, pecados que eram para a morte, mas Deus perdoou, né? Perdoou porque o pecado, né? A gente muitas vezes diz assim, olha, eu pequei e Deus perdoou, mas eu tô sofrendo, tá vindo consequência, tá vindo levante, né? O perdão de Deus significa que era para mim e para você morrer, já que o salário do pecado, a recompensa, o que o pecado gera é a morte, né? Cada vez que nós pecamos era para nós morrer, mas quando nós recebemos o perdão de Deus, aí nós não morremos, né? Deus poupa a nossa vida pela sua infinita, gigantesca misericórdia, né? O salmista Davi diz isso, que por as misericórdias de Deus se renovarem todos os dias, é porque a gente se acorda todas as manhãs. E assim, a sabedoria desse homem foi gigantesca e verdadeira ao falar isso, né? Porque a gente tão pecador, a gente tão falho todo dia, querendo ou não,
a gente comete algum tipo de pecado, ainda que talvez não seja dos mais graves, mas infelizmente a gente acaba não intencionalmente pecando, né? E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, acaba nos perdoando, né? E por isso eu e você estamos aqui. Então, através dessa palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, que não dê ouvidos ao diabo quando ele diz para você: olha, vai lá, bebe, fuma, tá tudo bem, Deus vai perdoar você, Deus é amor, né? Não dê ouvidos, porque terá consequências, terá morte, né? E é isso que nos diz a Bíblia, né? Não dê ouvidos quando o diabo coloca na sua mente, no seu coração: olha, esse homem, essa mulher não merece você, vai lá, trai ele, abandona ela, né? Tudo que o diabo quer é trazer morte, é trazer destruição, né? Porque sucessivamente, você sofrendo, você vai se afastar de Deus, você vai para as bebidas, para as drogas, para a prostituição, né? E é um prato cheio para o diabo, né? O que ele quer é ceifar a sua vida. Ele quer que cada vez mais você se afunde na bebedeira, nas drogas, né? Porque quanto mais você pratica esses pecados, mais distante de Deus você fica. E para o diabo, né, é um prato cheio para ele ceifar a sua alma e levar a sua alma para o inferno. É tudo que o diabo quer, né? É eu e você afundados na prostituição, na bebedeira, nas drogas, na avareza, né? O diabo muitas vezes direciona mentes, corações para fazer do dinheiro o seu Deus e afastar essas pessoas de Deus, né? Para que elas venham saciar os seus desejos mundanos, bebendo, fumando, comendo, tendo luxos, né? Mas não priorizando o principal, que é a salvação em Cristo Jesus, né? Que é o perdão dos nossos pecados e morar com o nosso Criador, a nossa comunhão, né? Entrar no gozo, no descanso, na alegria, na felicidade de Deus. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, né? Estarmos atentos e termos a ciência, a sabedoria que se nós pecarmos vai gerar morte, vai gerar destruição, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, né? Que tudo isso que o diabo tem soprado nas nossas mentes e corações para nós odiarmos as pessoas, para nós invejarmos, para nós caluniarmos, para nós bebermos, para nós fumarmos, para nós nos drogarmos, para prostituirmos, para destruir a família que Deus nos deu, né? Trará consequências e consequências duríssimas, né? Em alguns casos mais severos, até mesmo ou a nossa morte ou a morte de alguém da nossa família. Então que nós possamos, meus irmãos, andar conforme o Senhor Jesus Cristo andou aqui nessa terra, para que nós não tenhamos dúvida, né? Se nós vamos escolher coisa boa ou coisa ruim, se nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo, não tem perigo, né? O Senhor Jesus Cristo foi o único homem que andou aqui nessa terra que agradou o coração de Deus, né? Assim, no completo, né? Então, a gente sabe que se a gente andar como o Senhor Jesus Cristo andou aqui nessa terra, nós não teremos problema, nós não colheremos dor e destruição, mas seremos perdoados dos nossos pecados, receberemos, né, o batismo com o Espírito Santo após se arrepender dos nossos pecados, após aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e iremos habitar na nossa morada celestial que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para aquelas pessoas que se arrependeram de seus pecados, para aquelas pessoas que o confessaram como seu único e suficiente Salvador, né, para que o dia que o Senhor Jesus Cristo vier julgar a humanidade, eu e você não sejamos condenados, não sejamos jogados no inferno, né? Ou até mesmo se a gente partir, morrer antes, né, do Senhor Jesus Cristo voltar, a nossa alma não seja entregue para o diabo, para o tormento, para a dor, o sofrimento eterno, né? No inferno existe o fogo que queima e nunca se apaga. Você já imaginou estar lá, né, a sua alma gritando, gemendo em meio às labaredas e não ter absolutamente ninguém que tire, né? Lá também existe larvas, existe inseto, é um lugar de tormento, de dor terrível. O último lugar que eu queria ir era para o inferno, né? E ele existe, eu já dei testemunhos aqui
que no começo da minha conversão, Deus, pela a sua infinita graça, infinita bondade, me mostrou o diabo e mais alguns demônios, né? Então é algo que realmente eu posso dizer como profeta, né? Pela a graça, infinita bondade de Deus que eu vi, e posso dizer que é verdade, né? Então, meus irmãos, que nós possamos andar em santidade, não praticando pecado, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, venhamos andar em santidade, para que nós não venhamos ser jogados no lago de fogo, para que a nossa alma não venha perecer, não venha sofrer no inferno. Amém, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele esteja convosco nesse dia de hoje. Amém?